meu nome é Daniele e agora vamos falar sobre lisossomos. Bom, o termo lisossomos se deriva de duas palavras gregas, lise, que significa quebra, e somos, que significa corpos. Essa organela foi descoberta em 1949 por um citologista belga chamado Christian Duff. O lisossomos é uma organela membranosa, ou seja, somente encontrados em eucariontes e de preferência em células animais. Ele tem uma função muito importante, que é na digestão intracelular das células. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Mas agora, vamos conhecer um pouco da estrutura do lisossomos. Bom, os lisossomos são delimitados por uma membrana celular. E assim como as demais membranas celulares, ela também é composta por uma bicamada lipídica associada a proteínas, que essas proteínas acabam por exercer um controle do que entra e o que sai da organela. Bom, no interior da membrana, vamos encontrar uma cobertura de carboidratos associados a lipídios e proteínas, que seria aqueles glicolipídios e glicoproteínas. Bom, essa parte da membrana interna conter carboidratos é muito importante, pois impede a digestão da própria membrana do lisossomos. Em seu interior, vamos encontrar enzimas, bem especificamente as enzimas hidrolases ácidas. Bom, o próprio nome já nos diz, né? Hidrolases, hidro se refere à água, ou seja, que para efetuar a quebra das moléculas, a enzima precisa estar presente em água. Lase se refere a enzimas e ácida se refere ao meio onde é que ela está vivendo. Ou seja, no interior do lisossomos, o meio dele é ácido, para manter aquelas enzimas ativas. Já no citosol, que é onde ela vai ocorrer a maioria das suas quebras, a maior composição dele é água, então por isso hidrolases ácidas. As enzimas que vamos encontrar em seu interior são diversas, mas eu vou citar alguns exemplos, como lipases, proteases, nucleases, fosfolipases, entre outras. Bom, agora vamos falar um pouquinho da origem do lisossomos e das suas enzimas que estão compostas dentro dele. De onde que vem tudo isso? Começa no ribossomo. Os ribossomos produzem as proteínas. Essas proteínas são transferidas para o retículo endoplasmático rugoso. Lá, elas podem ser ou transformadas ou simplesmente transportadas para o complexo de Golgi. Esse transporte é feito por uma vesícula transportadora, que transitam entre as organelas. No aparelho de Golgi, as proteínas sofrem algum processamento, então ficam disponíveis para associar a alguma vesícula. Quando eles associam a uma vesícula, essa vesícula vai se destacar do complexo de Golgi. Quando ela se destaca do complexo de Golgi, é aí que cria o lisossomos. Isso é o lisossomos que a gente chama de lisossomo primário. O nome lisossoma primário já é meio por si só explicativo, né? Primário, primeiro. Mas não é só isso. Lisossoma primário também significa que aquele lisossomos não digeriu nada ainda. Ele nunca fez a digestão ainda. Para ficar mais explicativa, tá aí uma ilustração. Aqui temos o lisossomos, suas enzimas hidrolíticas, uma mitocôndria. Essas bolinhas roxas são ribossomos. Eles já estão produzindo as proteínas e já estão transferindo elas para o retículo endoplasmático rugoso, que é essa parte mais escura, um amarelo mais escuro. Elas são transportadas por vesícula de transporte para o complexo de Golgi. No complexo de Golgi, ocorre um processamento que essas vesículas vão se destacar e assim vai surgir o lisossoma primário. Como os lisossomos já estão presentes na célula, agora a gente vai ver as suas atividades digestivas, que são duas, as principais: heterofagia e autofagia. A heterofagia é a entrada de moléculas ou micro-organismos extracelulares. Por fagossintose e pinacentose, elas entram na célula e são envolvidas em endossomos, que se fundem aos lisossomos e elas passam a ter o nome de lisossomos secundários. Essas enzimas vão degradar o conteúdo que estão contido ali, né? Já a autofagia é a digestão da parte da própria célula, como por exemplo o que vai ocorrer com essa mitocôndria. Ela vai ser digerida.
né? Esse fenômeno é importante para eliminar algumas estruturas que estão desgastadas ou para reaproveitar alguns componentes. Após os 2 processos de digestão, os resíduos que sobraram eles podem ser ou eliminados ou reaproveitados pela célula, como mostra a imagem. Essa imagem mostra bem o vacúolo residual, ou lisossoma secundário. Ele está fazendo a exocitose de resíduos para fora da célula. Isso pode ocorrer tanto na heterofagia como na autofagia, ok? Por fim, mas não menos importante, outra atividade que o lisossomos está presente é a autolise. A autolise é a destruição da célula por liberação de enzimas em seu citoplasma. E como é que isso ocorre? A instabilidade da membrana lisossômica pode ser causada por fatores químicos ou físicos e assim causando a sua ruptura. Com essa ruptura, acaba acontecendo um derramamento enzimático e essas enzimas que estavam dentro do lisossomos acabam indo para o citoplasma. Como as enzimas estão presentes no citoplasma, elas acabam promovendo a digestão de matérias orgânicas presentes naquela célula e, consequentemente, acabam destruindo elas. Mas a autólise tem uma função muito importante em relação à remoção de células mortas. Bom, um exemplo desse processo é a cauda do girino, pois conforme ele vai entrando na metamorfose e vai se desenvolvendo, a cauda vai sumindo aos poucos. E isso ocorre por conta da autólise. Vamos a um breve resumo. Bom, o ribossomo já produziu a proteína, já transferiu para o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático rugoso já transferiu também por vesículas de transporte para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi já liberou as suas vesículas, que serão dominadas de lisossomos primários, que não fizeram digestão ainda celular. A heterofagia ocorre quando uma partícula alimentar ou algum micro-organismo entra do extracelular para o interno da célula. Como o exemplo da imagem, uma partícula alimentar entrou por fagocitose, o fagossomo se funde ao lisossomo primário, este acaba virando o vacúolo digestivo ou lisossoma secundário. Após a digestão, pode ocorrer de possuir alguns resíduos. Esses resíduos vão para o vacúolo residual ou lisossomos secundários e eles vão ser expelidos. Esse processo de expelir substâncias de dentro da célula para fora é chamado de exocitose de resíduos. Mas também há casos que esses resíduos são reaproveitados para a célula. Já a autofagia é a digestão de partes da própria célula, como por exemplo a mitocôndria. Bem, o lisossomo primário, ele vai se fundir àquela mitocôndria e ela vai vir se tornar um vacúolo autofágico ou lisossoma secundário. Vai ocorrer a digestão. Após a digestão, caso tenha resíduo, vai virar um vacúolo residual ou lisossoma secundário. Esse resíduo vai ser expelido para fora da célula ou ele pode ser reaproveitado para a própria célula.